Em uma noite de gala no teatro, um cantor famoso decide humilhar uma jovem desconhecida, obrigando-a a cantar na frente de centenas de pessoas. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O Teatro Municipal estava repleto naquela noite. As luzes douradas brilhavam sobre as poltronas vermelhas, enquanto pessoas elegantemente vestidas ocupavam cada assento. Era o evento beneficente mais esperado do ano, e todos os olhos estavam voltados para o palco onde Rodrigo Ventura Pedro, o cantor pop mais famoso do país, se preparava para sua apresentação especial. Isabela observava tudo de longe, escondida atrás das cortinas laterais do palco. Aos 17 anos ela não deveria estar ali. Mas sua mãe, Dona Carmen, trabalhava como faxineira do teatro há mais de uma década, e Isabela sempre acompanhava a mãe nos eventos importantes, ajudando discretamente com a limpeza. "Isabela, venha aqui rapidinho", sussurrou Dona Carmen, gesticulando para que a filha se aproximasse. "Preciso que você organize essas toalhas no camarim principal. O Sr. Rodrigo pediu tudo impecável." A jovem assentiu e caminhou pelos corredores dos bastidores. Ela conhecia cada canto daquele teatro como a palma da mão. Durante anos, havia limpado aqueles pisos de mármore, polido aqueles espelhos dourados e sonhado secretamente em um dia pisar naquele palco não para limpar, mas para brilhar. No camarim principal, Isabela arrumava cuidadosamente as toalhas quando escutou passos se aproximando. Rapidamente tentou terminar seu trabalho e sair discretamente, mas a porta se abriu antes que pudesse escapar. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Rodrigo Ventura Pedro ecoou pelo camarim, carregada de irritação. Isabela se virou, nervosa. "Desculpe, senhor. Eu estava apenas organizando as toalhas como minha mãe pediu. Já estou terminando." Rodrigo a observou de cima a baixo com um olhar desdenhoso. Estava acostumado a ser tratado como realeza, e a presença de uma jovem desconhecida em seu camarim o incomodava profundamente. "Sua mãe? Quem é sua mãe?" perguntou cruzando os braços. "Dona Carmen, senhor. Ela trabalha aqui na limpeza há muitos anos", respondeu Isabela, baixando o olhar. Um sorriso cruel surgiu no rosto de Rodrigo. "Ah, entendi. A filha da faxineira." Ele riu de forma sarcástica. "E você o que faz além de limpar? Também sonha em ser cantora como todas as garotas da sua idade?" Isabela sentiu o rosto esquentar. Ela realmente sonhava em cantar, mas jamais ousaria admitir isso para alguém como Rodrigo Ventura Pedro. Eu só ajudo minha mãe, senhor", murmurou. "Imagino." Rodrigo se aproximou com aquele sorriso malicioso ainda estampado no rosto. "Sabe de uma coisa? Tenho uma ideia interessante." Nesse momento, Felipe, o segurança-chefe do teatro, apareceu na porta. "Senhor Rodrigo, em 5 minutos o senhor entra no palco para a segunda parte do show." "Perfeito", disse Rodrigo sem tirar os olhos de Isabela. "Felipe, quero que você leve essa garota até o palco." Isabela arregalou os olhos confusa. "Senhor, eu não entendo." "É simples", continuou Rodrigo, com um tom cada vez mais cruel. "Já que você deve sonhar em cantar neste palco, vou te dar essa oportunidade. Você vai subir no palco e cantar para toda essa plateia elegante." Felipe franziu a testa. "Senhor Rodrigo, isso não estava programado." "Agora está", cortou Rodrigo rispidamente. "Considere isso parte do entretenimento da noite. Uma surpresa especial." Isabela sentia as pernas tremendo. "Por favor, senhor, eu não posso... Eu nunca cantei em público." "Ora, que pena", zombou Rodrigo. "Então você vai aprender hoje. Felipe, leve ela. Agora." O segurança hesitou por um momento, mas conhecia o temperamento explosivo de Rodrigo. Relutante, fez sinal para Isabela seguir. Enquanto caminhavam pelos corredores, Felipe sussurrou para a jovem. "Isabela, você não precisa fazer isso. Posso falar com o diretor Eduardo?" "Não", interrompeu Isabela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Se ele quer que eu cante, eu vou cantar." Felipe a olhou admirado. Conhecia Isabela desde pequena e sabia que por trás daquela timidez existia uma força interior impressionante. Do outro lado do palco, Dona Carmen organizava os instrumentos quando viu a filha sendo conduzida em direção ao centro do palco. Seu coração disparou. "Isabela, o que está acontecendo?" Ela perguntou, correndo até Felipe. "Dona Carmen,
O senhor Rodrigo decidiu que Isabela vai cantar, explicou Felipe, claramente desconfortável com a situação. Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas. Ela sabia o quanto a filha amava música, mas também conhecia a crueldade por trás daquela oportunidade. Rodrigo subiu no palco com seu microfone, sorrindo para a plateia de mais de 1000 pessoas. Meus queridos, anunciou com sua voz encantadora, antes de continuarmos nossa noite especial, tenho uma surpresa para vocês. Uma jovem, talentosa, vai nos apresentar um número musical. Murmúrios curiosos ecoaram pela plateia. Isabela, Rodrigo gesticulou para que ela se aproximasse do centro do palco. Venha mostrar seu talento para todos nós. A jovem caminhou lentamente até o microfone. Suas mãos tremiam, mas seu olhar estava determinado. A plateia sussurrava, claramente confusa com aquela situação inesperada. Não tenham muitas expectativas, Rodrigo comentou em voz alta, provocando risos maldosos de algumas pessoas na plateia. Afinal, nem todos nasceram para brilhar nos palcos. Isabela segurou o microfone com firmeza. Por um momento, o teatro inteiro ficou em silêncio absoluto. Ela podia sentir 1000 olhares julgadores sobre si. Podia ouvir os sussurros de desdém. Podia sentir o peso da humilhação que Rodrigo havia planejado para ela. Mas então, algo mágico aconteceu. Isabela fechou os olhos, respirou fundo e deixou que sua alma falasse através da música. Quando abriu a boca para cantar, uma voz pura, cristalina e absolutamente divina preencheu cada canto daquele teatro majestoso. A primeira nota foi como um raio que atravessou a alma de cada pessoa presente. A segunda nota foi ainda mais impressionante. E quando Isabela alcançou a terceira nota, uma nota tão alta e perfeita que parecia vir direto dos anjos, o teatro inteiro ficou paralisado. Rodrigo Ventura Pedro, que esperava risos e zombaria, sentiu seu sorriso cruel desaparecer completamente. Seus olhos se arregalaram em puro choque. Aquela voz era impossível. Era melhor que a dele. Era melhor que qualquer voz que ele já havia ouvido em toda sua carreira. A plateia, que segundos antes sussurrava com desdém, agora estava completamente hipnotizada. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Outras gravavam freneticamente com seus celulares. O silêncio reverente tomou conta do ambiente. Isabela continuou cantando, e a cada note que saía de sua garganta, mais impossível parecia. Ela estava alcançando registros vocais que até mesmo cantores profissionais consideravam inalcançáveis. Dona Carmen, ainda nos bastidores, chorava emocionada. Finalmente, o talento da filha estava sendo revelado ao mundo da forma mais espetacular possível. Quando Isabela terminou a música, o teatro ficou em silêncio absoluto por alguns segundos intermináveis. Então, como se uma represa tivesse se rompido, a plateia explodiu em aplausos ensurdecedores. Pessoas se levantaram, gritando de emoção. Era uma ovação como aquele teatro não via há décadas. Rodrigo Ventura Pedro permanecia parado, ainda em estado de choque total. Sua mente lutava para processar o que acabara de presenciar. A garota que ele tentou humilhar havia acabado de oferecer a performance mais espetacular da noite, e possivelmente da história daquele teatro. Mas isso era apenas o começo de uma noite que mudaria todas as suas vidas para sempre. A ovação parecia não ter fim. Isabela permanecia no centro do palco, ainda segurando o microfone, tentando processar o que acabara de acontecer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de pura emoção e libertação. Rodrigo Ventura Pedro, ainda paralisado pelo choque, observava a reação da plateia com uma mistura de incredulidade e algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse admiração. Talvez fosse medo. Ou talvez fosse a primeira vez em anos que ele sentia algo genuíno. Inacreditável. Absolutamente inacreditável, gritou uma voz na plateia. Era Bianca Moreira, uma das empresárias musicais mais influentes do país, que havia se levantado de sua poltrona na primeira fila. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que só aparecia quando ela descobria algo verdadeiramente especial. Do outro lado do teatro, Eduardo, o diretor, corria pelos corredores em direção ao palco. Ele havia escutado a apresentação de seu escritório
e não conseguia acreditar no que seus ouvidos captaram. Em 40 anos trabalhando naquele teatro, jamais havia presenciado algo tão extraordinário. Isabela, ainda tremendo, entregou o microfone de volta para Rodrigo. Obrigada pela oportunidade, disse com uma voz suave, mas firme. Rodrigo pegou o microfone automaticamente, mas suas palavras pareciam ter sumido. Pela primeira vez em sua carreira, o famoso cantor estava sem saber o que dizer. Eu, gaguejou, enquanto a plateia continuava aplaudindo Isabela de pé. Nesse momento, Bianca subiu no palco sem cerimônia alguma. Com licença, disse ela, tomando o microfone das mãos de Rodrigo. Senhoras e senhores, acabamos de presenciar algo verdadeiramente mágico. O que essa jovem acabou de fazer não é apenas cantar, foi tocar nossas almas. A plateia aplaudiu ainda mais alto. Qual é o seu nome, querida? Bianca perguntou, colocando a mão carinhosamente no ombro de Isabela. Isabela, respondeu a jovem, ainda confusa com toda aquela situação. Isabela, repetiu Bianca, voltando-se para a plateia. Você acabou de mudar a vida de todos nós aqui presentes. Rodrigo, finalmente recuperando parte de sua compostura, se aproximou. Mas dessa vez, não havia mais rastro de arrogância em seus olhos. Isabela, disse ele com uma voz completamente diferente da que havia usado no camarim. Onde você aprendeu a cantar assim? A jovem olhou para ele com uma mistura de surpresa e hesitação. Eu nunca aprendi oficialmente, senhor. Sempre cantei sozinha. Sozinha onde? Insistiu Bianca, genuinamente curiosa. Isabela respirou fundo antes de responder. Durante a limpeza do teatro. Sempre que minha mãe e eu ficávamos aqui após os eventos, eu subia no palco vazio e cantava. Nunca imaginei que alguém pudesse me ouvir. Um murmúrio de emoção percorreu a plateia. Muitas pessoas tinham lágrimas nos olhos ao perceber a pureza daquela revelação. Você está dizendo que aprendeu a cantar sozinha neste palco vazio? Perguntou Eduardo, que havia chegado ao palco e escutado a conversa. Sim, senhor, confirmou Isabela. Minha mãe sempre diz que quando você ama algo de verdade, você encontra um jeito de praticá-lo. Então eu praticava aqui, imaginando como seria ter uma plateia de verdade. Dona Carmen, que finalmente havia encontrado coragem para se aproximar do palco, subiu as escadas laterais. Isabela, minha filha, chamou com uma voz embargada pela emoção. Mãe e filha se abraçaram no centro do palco, enquanto a plateia assistia àquele momento íntimo com reverência. Eu sempre soube que você tinha um dom especial, sussurrou Dona Carmen no ouvido da filha. Mas nunca imaginei que fosse algo tão celestial. Rodrigo observava aquela cena familiar e sentia algo estranho acontecendo em seu peito. Durante anos ele havia se acostumado com a fama, com os aplausos comprados, com as pessoas que o bajulavam por interesse. Mas ali, naquele palco, estava presenciando algo puro e verdadeiro. Dona Carmen, disse Rodrigo, aproximando-se das duas. Posso falar com a senhora por um momento? A faxineira olhou para ele com cautela, ainda lembrando da forma cruel como ele havia tratado sua filha minutos antes. Eu preciso pedir desculpas, continuou Rodrigo, com uma humildade genuína em sua voz. Pelo que fiz com Isabela, pela forma como a tratei. Eu não tinha o direito. Bianca observava tudo com atenção crescente. Ela havia trabalhado com centenas de artistas ao longo de sua carreira, mas raramente via alguém com a capacidade de transformar não apenas uma plateia, mas também de tocar o coração de outros artistas. Isabela, disse Bianca, você precisa saber que o que acabou de fazer aqui não é normal, não é comum, é extraordinário. O que a senhora quer dizer? Perguntou Isabela, ainda processando todos os elogios. Quero dizer que você possui um talento que aparece uma vez a cada geração. Talvez menos, explicou Bianca. Trabalho na indústria musical há mais de 20 anos e posso garantir que nunca ouvi nada igual. Rodrigo assentiu em concordância. Ela tem razão, Isabela. Você conseguiu fazer algo que eu nunca consegui fazer em toda a minha carreira. O quê? Perguntou Isabela, genuinamente curiosa. Você tocou a alma das pessoas, respondeu Rodrigo com sinceridade. Quando eu canto, as pessoas se divertem, dançam, cantam junto. Mas você fez com que elas sentissem algo profundo, algo verdadeiro.
Júlia Santos, jornalista do maior portal de entretenimento do país, havia conseguido permissão para subir no palco e estava gravando tudo discretamente com seu telefone. Isabela, disse Júlia, você tem ideia de que o que acabou de acontecer aqui vai mudar sua vida para sempre? A jovem olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas importantes falando com ela como se fosse alguém especial. Eu não entendo o que está acontecendo, admitiu. 1 hora atrás eu estava organizando toalhas e agora você é a nova sensação da música brasileira, completou Eduardo. Isabela, em 40 anos dirigindo este teatro, posso garantir que nunca vi nada parecido. Bianca se aproximou de Dona Carmen. Senhora, sua filha tem um dom extraordinário. Com sua permissão, eu gostaria de conversar com vocês sobre o futuro dela. Dona Carmen olhou para Isabela, depois para Bianca, depois para todas aquelas pessoas importantes que cercavam sua filha. Eu sempre soube que ela era especial, mas nunca imaginei. Mãe, interrompeu Isabela, segurando a mão de Dona Carmen. O que você acha que devemos fazer? Antes que Dona Carmen pudesse responder, Felipe se aproximou rapidamente do grupo. Pessoal, disse ele em voz baixa, vocês precisam ver isso. Ele mostrou seu telefone, onde havia várias notificações de redes sociais. Alguém está transmitindo tudo ao vivo. O vídeo da Isabela já tem mais de 50 mil visualizações e subindo rapidamente. Bianca sorriu. Isso é apenas o começo. Rodrigo, que havia permanecido em silêncio observando toda aquela movimentação, finalmente se pronunciou novamente. Isabela, disse ele, eu quero fazer uma proposta para você. Todos olharam para ele com curiosidade. Eu gostaria de convidá-la para cantar comigo em minha próxima turnê. Como artista principal, não como abertura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca arregalou os olhos. Eduardo ficou boquiaberto. Dona Carmen levou a mão ao peito. Senhor Rodrigo, disse Isabela calmamente. Algumas horas atrás o senhor quis me humilhar. Por que agora quer me ajudar? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele sabia que merecia aquela desconfiança. Por quê? Respondeu ele com uma honestidade brutal. Você me lembrou do motivo pelo qual eu comecei a cantar. Não pela fama, não pelo dinheiro, mas pela pura paixão de emocionar as pessoas. Você fez em 10 minutos o que eu não consigo fazer há anos. Isabela olhou nos olhos de Rodrigo e viu algo que ela não esperava encontrar. Sinceridade. Mas a verdadeira surpresa da noite ainda estava por vir. E mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre Isabela e seu passado. O silêncio no teatro era quase palpável. Isabela olhava para Rodrigo, processando sua oferta de turnê, quando algo inesperado aconteceu. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar no braço de sua mãe. Isabela, o que foi, minha filha? Dona Carmen segurou a filha com força, suas mãos calejadas de anos de trabalho áspero, contrastando com a delicadeza do vestido simples que Isabela usava. Eu estou bem, murmurou Isabela, mas suas mãos tremiam visivelmente. É só que tudo isso é muito intenso. Bianca notou imediatamente o estado da jovem. Precisamos dar um espaço para ela respirar. Onde ela pode se sentar? Eduardo apontou para as poltronas da primeira fila. Ali, vamos descer do palco. Enquanto ajudavam Isabela a se acomodar, a plateia continuava de pé. Muitas pessoas ainda gravando com seus celulares. O burburinho de emoção era incontrolável. Dona Carmen, disse Bianca, sentando-se ao lado da faxineira. Me conte sobre Isabela. Como ela descobriu que tinha esse dom? Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas instantaneamente. É uma história muito difícil de contar. Rodrigo, que havia descido do palco logo atrás delas, se aproximou respeitosamente. Se a senhora não se importa em compartilhar, eu gostaria muito de entender. Isabela, recuperando-se do momento de fraqueza, segurou a mão da mãe. Mãe, está tudo bem. Você pode contar. Dona Carmen respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Isabela começou a cantar para o pai dela, quando ele estava internado. O silêncio que se formou ao redor delas era diferente agora. Era um silêncio de respeito, de antecipação por uma história que prometia ser profundamente tocante. Quanto tempo ele ficou internado? Perguntou Bianca suavemente.
2 anos, respondeu Isabela, assumindo a narrativa. Meu pai ficou 2 anos lutando. E todos os dias, depois da escola, eu ia para o hospital e cantava para ele. Rodrigo sentiu algo apertar em seu peito. Você tinha que idade? Comecei aos 13, disse Isabela, sua voz ganhando uma força crescente conforme contava sua história. As enfermeiras diziam que quando eu cantava, meu pai ficava mais calmo, respirava melhor. Então eu cantava todos os dias. Dona Carmen completou. Os médicos nunca conseguiram explicar, mas quando Isabela cantava, os aparelhos mostravam que os sinais vitais do pai dela se estabilizavam. Era como se a voz dela tivesse um poder de cura. Júlia, que continuava gravando discretamente, sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Esta história era ouro puro para seu portal. E foi no hospital que você desenvolveu essa técnica vocal incrível? Perguntou Eduardo, claramente emocionado. Isabela assentiu. Eu precisava cantar baixinho para não incomodar outros pacientes, então aprendi a projetar minha voz de forma suave, mas que ainda alcançasse notas altas. Era como se eu estivesse sussurrando para os anjos. Céus, murmurou Bianca. Por isso sua voz tem essa qualidade etérea. Você literalmente aprendeu a cantar para curar. Rodrigo estava visivelmente abalado. Toda sua arrogância havia desaparecido completamente. Isabela, seu pai, ele partiu há 4 anos, completou Isabela com serenidade. Mas antes de partir, ele me fez prometer uma coisa. O quê? Perguntaram quase em coro. Ele disse, Isabela, sua voz é um presente de Deus. Promete para mim que você vai compartilhar esse dom com o mundo. Que você vai usar sua voz para tocar corações como você tocou o meu. O impacto dessas palavras foi devastador. Várias pessoas na plateia, que haviam se aproximado para ouvir a conversa, começaram a chorar abertamente. Rodrigo levou as mãos ao rosto, claramente lutando contra suas próprias emoções. E foi por isso que você continuou praticando aqui no teatro? Perguntou Felipe, que havia se juntado ao grupo. Dona Carmen respondeu. Depois que meu marido partiu, comecei a trabalhar ainda mais. Precisava sustentar Isabela e pagar as contas que restaram do hospital. Ela sempre me acompanhava nos turnos da noite, quando o teatro ficava vazio. Mãe trabalhava até tarde, limpando depois dos eventos, continuou Isabela. Eu terminava minha lição de casa nos camarins, e quando ela acabava de limpar o teatro, eu subia no palco. E cantava para seu pai, completou Eduardo, entendendo tudo agora. Sim, disse Isabela, olhando para o teto do teatro como se pudesse ver através dele. Toda noite eu cantava uma música para ele, imaginando que onde quer que ele estivesse, ele podia me ouvir. Rodrigo não conseguiu mais se conter. Isabela, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de quem você realmente era. Ninguém sabia, disse Isabela gentilmente. E não tinha por que saber. Eu nunca quis chamar a atenção. Só queria cumprir minha promessa. Bianca se levantou abruptamente, seus olhos brilhando com uma intensidade que todos conheciam. Isabela, você percebe que o que aconteceu hoje não foi coincidência, não é? Como assim? Perguntou a jovem. Seu pai pediu para você compartilhar seu dom com o mundo. E hoje, de forma inesperada, você fez exatamente isso, na frente de algumas das pessoas mais influentes da música brasileira. Felipe mostrou seu telefone novamente. Pessoal, vocês precisam ver isso. O vídeo já ultrapassou 200 mil visualizações. As pessoas estão compartilhando como loucas. Júlia se aproximou. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Quando você subiu no palco hoje, você pensou em seu pai? Isabela sorriu pela primeira vez, desde que tudo começara. Antes de começar a cantar, eu sussurrei. Esta é para o Senhor, Pai. Sempre faço isso. Por isso sua performance foi tão tocante, disse Rodrigo, finalmente entendendo. Você não estava cantando para a plateia, estava cantando para ele. Exato, confirmou Isabela. E talvez seja por isso que as pessoas sentiram algo diferente. Porque quando você canta com amor verdadeiro, com propósito real, a música se torna algo maior. Dona Carmen abraçou a filha com força. Seu pai ficaria tão orgulhoso, minha filha. Você cumpriu sua promessa da forma mais linda possível. Nesse momento, uma senhora elegante da plateia se aproximou. Era Margarete Silveira,
uma das maiores filantropas do país e viúva de um famoso empresário. Com licença, disse ela, dirigindo-se a Isabela. Eu perdi meu marido ano passado. E hoje, quando você cantou, eu senti como se ele estivesse aqui comigo novamente. Obrigada por isso. Uma por uma, outras pessoas da plateia começaram a se aproximar. Cada uma tinha uma história. Cada uma havia sido tocada de forma única pela voz de Isabela. Minha filha passou por uma cirurgia difícil no mês passado, disse um homem de meia idade. Sua voz me lembrou das canções que eu cantava para ela no hospital. Eu cuidei da minha mãe por 5 anos antes dela partir, acrescentou uma mulher. Sua música trouxe de volta memórias lindas que eu havia guardado muito fundo no coração. Isabela ouvia cada depoimento com lágrimas nos olhos. Finalmente entendia o real poder de sua voz. Não era apenas técnico, era emocional, era espiritual. Rodrigo observava tudo em silêncio, processando uma transformação profunda em si mesmo. Sua carreira inteira havia sido baseada em entretenimento superficial, mas ali, vendo o impacto real da música na vida das pessoas, ele começava a questionar tudo. Isabela, disse ele finalmente, eu retire minha oferta da turnê. Todos olharam para ele surpresos. Não porque você não mereça, continuou rapidamente, mas porque você merece algo muito maior. Você merece ter sua própria carreira, do seu próprio jeito, contando sua própria história. Bianca assentiu veementemente. Rodrigo tem razão. Isabela, você não precisa ser abertura de ninguém. Você é o show principal. Isabela olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas importantes falando sobre sua carreira como se fosse algo já decidido. Mas eu não sei se estou pronta para tudo isso. A ninguém nunca está pronto para mudar o mundo, disse Eduardo sabiamente. Mas o mundo precisa da sua voz, Isabela. Hoje você provou isso. Felipe mostrou o telefone mais uma vez. 500.000 visualizações e subindo. Isabela Anjo está entre os assuntos mais comentados do país. Isabela Anjo? Perguntou a jovem confusa. É assim que as pessoas estão te chamando nas redes sociais, explicou Júlia, por causa da qualidade celestial da sua voz. Dona Carmen apertou a mão da filha. O que você acha, minha filha? Seu pai sempre disse que você tinha uma missão especial. Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia perceber. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Se minha voz pode tocar corações como tocou hoje, então talvez seja a hora de honrar completamente a promessa que fiz para meu pai. O que ninguém sabia era que a verdadeira prova para Isabela estava apenas começando e que muito em breve ela descobriria que nem todos estavam felizes com sua ascensão meteórica. 3 dias haviam se passado desde aquela noite mágica no Teatro Municipal. Isabela acordou como sempre às 6 da manhã para ajudar sua mãe a preparar o café antes de Dona Carmen sair para mais um dia de trabalho. Mas algo estava diferente na pequena casa onde viviam. Mãe, tem gente parada na nossa rua de novo, disse Isabela, espiando pela cortina desbotada da janela. Dona Carmen suspirou, terminando de arrumar sua bolsa de trabalho. São jornalistas, minha filha. Desde aquele vídeo eles não param de aparecer. Era verdade. O vídeo da performance de Isabela havia se tornado um fenômeno viral absurdo. Em apenas 3 dias, já tinha mais de 2 milhões de visualizações e estava sendo compartilhado por celebridades do mundo inteiro. Mas nem toda a atenção era positiva. Isabela pegou seu telefone emprestado, um aparelho simples que ela e a mãe dividiam, e abriu as redes sociais. Seu estômago se apertou ao ler alguns comentários. Olha só, mãe, disse ela mostrando a tela. Estão dizendo que foi tudo armação. Dona Carmen se aproximou para ler. Óbvio que é fake. Uma favelada não canta assim do nada. E esse Rodrigo Ventura Pedro perdeu tanto talento que precisa inventar essas encenações. Não ligue para isso, Isabela, disse Dona Carmen, beijando a testa da filha. Pessoas que nunca passaram por dificuldades não conseguem acreditar que algo bom pode vir de lugares simples. Mas Isabela não conseguiu ignorar. Quanto mais lia, mais doía. Havia centenas de comentários questionando sua autenticidade, atacando sua origem humilde e até mesmo fazendo piadas cruéis sobre a aparência dela naquela noite. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela?
aqui é a Bianca. Podemos conversar? Claro, senhora Bianca. Querida, você viu as redes sociais hoje? Isabela hesitou. Vi algumas coisas. Escuta, isso é completamente normal quando alguém desponta do nada como você fez. As pessoas sempre desconfiam do que é genuíno porque estão acostumadas com o artificial. Mas eles estão dizendo coisas muito cruéis. Isabela, posso te contar uma coisa? Quando descobri a Mariana Santos, hoje uma das maiores cantoras do país, ela passou pela mesma situação. Era filha de um pescador do interior, e quando ela explodiu, disseram que era impossível alguém de lá ter tanto talento. Isabela se sentou na beirada da cama. E o que aconteceu? Ela provou que estavam errados, assim como você vai provar. Nesse momento, outro telefone tocou na casa. Era o telefone fixo da vizinha, Dona Rosa, que sempre ajudava com recados importantes. Isabela! Gritou Dona Rosa da janela. É para você, é o tal do cantor famoso. Isabela correu até a casa da vizinha, era Rodrigo. Isabela, você está bem? Vi alguns comentários nas redes e... Estou bem, mentiu ela. Não, você não está. Eu ouço na sua voz. Rodrigo fez uma pausa. Isabela, você aceita me encontrar hoje? Tenho uma proposta diferente para fazer. Que tipo de proposta? Algo que vai calar a boca de todos esses haters de uma vez por todas. Algumas horas depois, Isabela estava no estúdio particular de Rodrigo, um lugar luxuoso que ela jamais imaginara que existisse. As paredes eram cobertas com discos de platina, e havia equipamentos de som que custavam mais do que sua família ganhava em anos. Isabela, senta aqui, disse Rodrigo, apontando para um sofá de couro. Quero te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ela se sentou, curiosa. Quando eu comecei na música, há 15 anos, eu também vim de baixo, muito baixo. Isabela o olhou surpresa. Sério? Meu pai era pedreiro, minha mãe vendedora de salgadinhos na porta de escola. Rodrigo se sentou na frente dela. Eu cresci numa casa de 2 cômodos, com goteiras no teto e conta de luz sempre cortada. Mas, como você chegou onde está hoje? Trabalho, persistência e muita, muita humilhação. Rodrigo riu amargamente. Nos primeiros anos, eu ouvia os mesmos comentários que você está ouvindo agora. Esse moleque de favela não vai dar em nada. É só modinha, não tem classe. Isabela sentia uma conexão crescente com aquela revelação. E o que mudou? Eu provei meu valor, não com palavras, mas com música. E foi isso que me fez perceber algo importante sobre você. O quê? Rodrigo se levantou e foi até o piano. Isabela, quando você cantou naquele palco, você não estava tentando impressionar ninguém. Você estava sendo genuinamente você. E isso é algo que eu perdi pelo caminho. Ele começou a tocar uma melodia suave. Nos últimos anos, eu me transformei exatamente no tipo de pessoa que eu desprezava quando era jovem. Arrogante, preconceituoso, achando que nascimento determina valor. Isabela ouvia atentamente, percebendo a sinceridade absoluta em cada palavra. E aí você apareceu e me lembrou de quem eu era antes de todo esse sucesso subir a cabeça. Rodrigo parou de tocar e olhou diretamente para ela. Você me lembrou que música de verdade vem da alma, não do bolso. Senhor Rodrigo, chame-me só de Rodrigo. E escuta a minha proposta. Eu quero que você grave uma música comigo. Não para me ajudar, mas para eu te ajudar a mostrar para o mundo quem você realmente é. Isabela ficou em silêncio, processando. Que tipo de música? Uma música que conte sua história, sua verdade, sobre seu pai, sobre sua luta, sobre a força que você carrega. Rodrigo voltou ao piano. Eu já comecei a compor algo. Quer ouvir? Ele tocou uma melodia tocante, cantando suavemente. Nas mãos calejadas de quem luta para sobreviver, nasceu uma voz que faz o céu se arrepender de ter guardado tanto talento por tanto tempo, esperando o momento certo para o mundo ver. Isabela sentiu arrepios. Rodrigo, isso é lindo. É sobre você. E quero que você termine de escrever comigo. Ninguém pode contar sua história melhor do que você mesma. Nesse momento, o celular de Rodrigo tocou. Era seu empresário, Fernando. Rodrigo, você viu as notícias? O vídeo da garota já tem 4 milhões de visualizações. Ótimo, Fernando. Mas tem um problema. A gravadora está preocupada com essa associação sua com ela.
Estão dizendo que pode afetar sua imagem. Isabela ouviu a conversa e se encolheu no sofá. Como assim? Perguntou Rodrigo, visivelmente irritado. Bem, você sabe, ela vem de um ambiente muito humilde. O marketing está preocupado que isso possa afastar seus fãs de classe média alta. Rodrigo olhou para Isabela e viu a dor em seus olhos. Fernando, você pode repetir isso? Estou só repassando a preocupação da gravadora, Rodrigo. Eles acham que você deveria manter distância até... Até o quê, Fernando? Até ela se adequar aos padrões da elite musical. Não é isso, mas... É exatamente isso. Rodrigo desligou o telefone abruptamente. Isabela se levantou. Rodrigo, talvez eles tenham razão. Talvez eu não devesse me misturar com o seu mundo. Isabela, senta aqui, disse ele firmemente. Olha nos meus olhos. Ela obedeceu. Você lembra do que eu te falei sobre me perder pelo caminho? Pois é. Por anos eu deixei pessoas como meu empresário me convencerem de que eu precisava me distanciar das minhas origens para ser aceito. E deu certo, murmurou Isabela. Deu? Olha o que eu me tornei. Uma pessoa arrogante que humilha outros por prazer. Isso é sucesso para você? Isabela ficou em silêncio. Isabela, você tem algo que eu perdi há anos. Autenticidade. E eu não vou deixar que façam com você o que fizeram comigo. Rodrigo pegou o telefone e discou novamente. Fernando, sou eu. Marca uma coletiva de imprensa para amanhã. Para quê? Vou anunciar oficialmente que Isabela será minha parceira musical. E quero todos os grandes veículos lá. Rodrigo, você tem certeza? A gravadora vai ficar furiosa. Que fiquem. Rodrigo olhou para Isabela enquanto falava. É hora de eu voltar a ser quem eu realmente sou. Isabela sentia uma mistura de gratidão e terror. Rodrigo, e se isso prejudicar sua carreira? Isabela, minha carreira não vale nada se eu tiver que pisar nos outros para mantê-la. Ele sorriu. Além disso, você viu como o público reagiu. Eles querem autenticidade. Eles querem verdade. E você é a coisa mais verdadeira que apareceu na música brasileira em décadas. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era Bianca. Rodrigo, Isabela está aí? Estou, Bianca, respondeu Isabela. Querida, você precisa saber de uma coisa. Acabei de falar com 3 grandes gravadoras. Todas querem uma reunião com você. Isabela arregalou os olhos. 3 gravadoras? E tem mais. A Warner me ligou há 5 minutos oferecendo um contrato de 5 anos para você, sem nem te conhecer pessoalmente. Rodrigo sorriu. Está vendo, Isabela? O mundo está de braços abertos para você. Mas o que nenhum deles sabia era que a coletiva de imprensa do dia seguinte revelaria muito mais do que uma nova parceria musical. Um segredo do passado de Rodrigo estava prestes a vir à tona e mudaria completamente a forma como todos viam aquela improvável amizade. A coletiva de imprensa estava marcada para as 3 da tarde no Hotel Copacabana Palace. Rodrigo havia escolhido propositalmente o local mais luxuoso da cidade. Queria que Isabela se sentisse valorizada desde o primeiro momento. Isabela estava nervosa, ajeitando pela 10ª vez o vestido simples, mas elegante que Bianca havia emprestado. Rodrigo, e se eu disser algo errado? Nunca falei com a imprensa antes. Você vai se sair perfeitamente, disse Rodrigo, arrumando a gravata. Seja você mesma. É isso que as pessoas querem ver. Do outro lado da cidade, Fernando, o empresário de Rodrigo, estava em uma reunião tensa com os executivos da gravadora Global Music. Fernando, você precisa entender nossa posição, disse Ricardo Almada, o diretor-presidente. Rodrigo é nosso artista mais rentável. Não podemos permitir que ele se associe a alguém que pode manchar nossa marca. Bom, mas os números mostram que o público está adorando a Isabela, argumentou Fernando. O público adora qualquer novidade por alguns dias, retrucou Sandra Menezes, diretora de marketing. Mas nossa base de fãs é sofisticada, tem poder aquisitivo alto. Eles não vão se identificar com alguém tão diferente deles. Fernando suspirou. Ele sabia que Rodrigo estava determinado, mas também conhecia o poder da gravadora. Enquanto isso, no hotel, a sala de imprensa estava lotada. Jornalistas de todos os grandes veículos, influenciadores digitais e até correspondentes internacionais haviam comparecido. O interesse pela história de Isabela
havia se espalhado pelo mundo. "Você está pronta?" perguntou Rodrigo, oferecendo o braço para Isabela. "Acho que sim", respondeu ela, respirando fundo. Quando entraram na sala, o flash das câmeras foi ensurdecedor. Isabela instintivamente se aproximou mais de Rodrigo, que percebeu seu nervosismo e sussurrou: "Lembra do que você sentiu cantando para seu pai? Esse mesmo amor, coloca nas suas palavras agora." Eles se sentaram na mesa principal. Rodrigo tomou o microfone primeiro. "Obrigado a todos por virem. Estou aqui para falar sobre algo que mudou completamente minha perspectiva sobre música e sobre vida." Os jornalistas aguardavam atentos. Conheci Isabela há alguns dias, mas sinto como se a conhecesse há anos. Ela me lembrou de algo que eu havia esquecido: o verdadeiro propósito da música. Uma jornalista levantou a mão. "Rodrigo, é verdade que sua gravadora está preocupada com essa parceria?" Rodrigo hesitou por uma fração de segundo. Toda mudança gera questionamentos. Mas eu acredito que, nesse momento, seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Fernando. "Eles vão quebrar seu contrato se você continuar. É sério." Isabela notou a expressão de Rodrigo mudando. "Está tudo bem?" sussurrou. Rodrigo olhou para ela, depois para a plateia repleta de jornalistas, depois para o telefone. Estava num dilema devastador. Sua carreira construída ao longo de 15 anos, ou fazer o que era certo. "Rodrigo", insistiu a jornalista. Ele se levantou lentamente. "Na verdade, preciso contar uma história para vocês. Uma história que nunca contei publicamente." Isabela o olhou surpresa. "O que ele estava fazendo?" "Há 20 anos, quando eu tinha 12 anos, minha família perdeu nossa casa", começou Rodrigo, com uma voz carregada de emoção. "Fomos despejados porque meu pai, que era pedreiro, se machucou numa obra e ficou sem trabalhar por meses." O silêncio na sala era total. "Passamos quase um ano morando na rua. Eu, meus pais e minha irmã mais nova." Isabela levou a mão à boca, chocada. Rodrigo nunca havia mencionado uma irmã. Naquela época, havia um teatro municipal na cidade onde cresci. E toda noite, depois que terminavam os eventos, minha família se abrigava nos fundos do prédio. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de vários jornalistas presentes. Foi lá que comecei a cantar. Para minha irmã pequena, que tinha medo do escuro e frio. Eu cantava para ela conseguir dormir. Rodrigo fez uma pausa, visivelmente emocionado. "Um dia, o zelador do teatro nos encontrou. Pensei que ele fosse nos expulsar. Mas em vez disso, ele me ouviu cantar e disse algo que mudou minha vida. 'Moleque, você tem um dom. Não deixe o mundo te convencer do contrário.'" Isabela estava chorando abertamente agora, assim como boa parte da plateia. Esse zelador se chamava Antônio, e ele me ajudou a fazer minha primeira audição numa rádio local. Uma jornalista perguntou com voz embargada: "E sua irmã? Onde ela está agora?" Rodrigo fechou os olhos por um momento. Minha irmã partiu quando tinha apenas 6 anos. Uma pneumonia que não conseguimos tratar a tempo por falta de recursos." O impacto dessa revelação foi devastador. Várias pessoas na sala começaram a chorar abertamente. "E sabe por que estou contando isso?" continuou Rodrigo, sua voz ficando mais forte. "Porque quando eu vi Isabela naquele palco, cantando com a pureza e o amor que ela cantou, eu vi minha irmã. Vi aquela menina pequena para quem eu cantava toda noite." Isabela estava completamente tomada pela emoção. Finalmente entendia a conexão profunda que Rodrigo havia sentido com ela. Isabela me devolveu algo que eu havia perdido. A lembrança de por que comecei a cantar. Não foi por fama, não foi por dinheiro. Foi por amor. Foi para confortar, para curar, para tocar corações. Rodrigo se virou para Isabela. "E por isso não importa o que aconteça com minha carreira. Não importa que contratos eu perca. Eu vou apoiar essa jovem extraordinária. Porque ela representa tudo de puro que ainda existe na música." Nesse momento, seu telefone tocou. Era Fernando, provavelmente com más notícias da gravadora. "Com licença", disse Rodrigo, atendendo. "Rodrigo, você viu as redes sociais?" Fernando estava claramente agitado. "Não, por quê?" "Cara, a coletiva está sendo transmitida ao vivo por 5 canais diferentes. O vídeo já tem 500 mil de visualizações em tempo real." Rodrigo olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam transmitindo ao vivo pelos celulares.
E tem mais, continuou Fernando. A hashtag Írio Rodrigo Veradeiro está sendo mais compartilhada que qualquer coisa relacionada à música hoje. O que isso significa? Perguntou Rodrigo. Significa que o público está amando sua honestidade. As pessoas estão dizendo que essa é a primeira vez que veem você sendo genuíno em anos. Rodrigo desligou e voltou ao microfone. Desculpem a interrupção. Onde estávamos? Uma jornalista levantou a mão. Rodrigo, depois dessa revelação, como você vê o futuro da sua parceria com Isabela? Eu vejo da forma mais simples possível, respondeu Rodrigo. Isabela não precisa de mim. Ela tem um talento que transcende qualquer parceria. Mas eu preciso dela. Por quê? Perguntou outra jornalista. Porque ela me lembra de quem eu realmente sou. E talvez, trabalhando com ela, eu consiga encontrar de novo aquele garoto que cantava por amor, não por obrigação. Isabela finalmente tomou o microfone. Posso falar algo? Todas as atenções se voltaram para ela. Quando meu pai estava internado, ele sempre dizia que as melhores coisas da vida nascem da dor transformada em esperança. Sua voz estava firme agora, sem nervosismo. Rodrigo acabou de transformar uma dor de 20 anos em esperança para milhões de pessoas. As lágrimas voltaram aos olhos de muitos presentes. E se ele está disposto a arriscar sua carreira para defender algo verdadeiro, então eu também vou arriscar tudo para honrar não só a promessa que fiz ao meu pai, mas também para mostrar que música de verdade não tem classe social. O telefone de Fernando tocou novamente. Era Ricardo Almada, da gravadora. Fernando, acabei de assistir a coletiva inteira. Olha, Ricardo, eu sei que vocês estão preocupados, mas... Fernando, estou ligando para parabenizar Rodrigo. Como? Nosso departamento de redes sociais está acompanhando os números em tempo real. Esta é a maior repercussão positiva que Rodrigo já teve em sua carreira. As pessoas estão se conectando com ele de uma forma que não víamos há anos. Fernando não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E sobre Isabela, continuou Ricardo, queremos marcar uma reunião com ela amanhã mesmo. Depois do que presenciamos hoje, seria burrice nossa não oferecer um contrato para ela. Quando Fernando repassou a informação para Rodrigo, ele sorriu pela primeira vez em anos, com genuína felicidade. Mas o que ninguém sabia era que essa coletiva de imprensa havia despertado a atenção de alguém muito especial. Alguém do passado de Isabela, que estava prestes a entrar em contato e revelar um segredo que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre a origem de seu talento. A manhã seguinte, a coletiva de imprensa foi diferente de tudo que Isabela havia experimentado. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas ainda estavam acampados na sua rua e 3 gravadoras já haviam marcado reuniões para aquela semana. Isabela estava na cozinha, ajudando Dona Carmen com o café quando bateram na porta. Não era a batida insistente dos jornalistas. Era algo mais delicado, quase hesitante. Vai ver quem é, minha filha, disse Dona Carmen, secando as mãos no avental. Isabela abriu a porta e se deparou com uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, usando óculos escuros apesar da manhã nublada. Havia algo familiar naquele rosto, mas Isabela não conseguia identificar o quê. Isabela? Perguntou a mulher, com uma voz suave, mas carregada de emoção. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? A mulher retirou os óculos escuros, revelando olhos idênticos aos de Isabela, da mesma cor, do mesmo formato, com a mesma profundidade. Meu nome é Helena Martins, disse ela, e Isabela sentiu o mundo girar ao ouvir esse nome. Helena Martins? A cantora? Isabela conhecia Helena. Era uma das maiores vozes da música internacional, havia morado em Paris por décadas e era considerada uma lenda. Posso entrar? Tenho algo muito importante para conversar com você. Isabela, ainda em choque, a convidou para entrar. Dona Carmen apareceu da cozinha e, ao ver Helena, deixou a xícara de café cair no chão. Não é possível, sussurrou Dona Carmen, levando as mãos ao peito. Olá, Carmen, disse Helena suavemente. Faz muito tempo. Isabela olhou de uma para a outra, completamente perdida. Vocês se conhecem? Helena e Dona Carmen se entreolharam, e foi Helena quem quebrou o silêncio. Isabela, sente-se.
O que vou te contar vai mudar tudo o que você pensa saber sobre si mesma. Isabela obedeceu, sentindo as pernas trêmulas. Seu pai, Antônio, era meu irmão. O impacto dessa revelação foi como um raio. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Isso é impossível! Gaguejou. Meu pai nunca mencionou, porque eu pedi para ele não mencionar, interrompeu Helena, com lágrimas nos olhos. E essa é a parte da história que mais me envergonha. Dona Carmen se sentou ao lado de Isabela, segurando a mão da filha. Helena, talvez seja melhor você explicar tudo desde o começo, disse Dona Carmen suavemente. Helena respirou fundo. Quando eu e Antônio éramos jovens, vivíamos numa situação muito difícil. Nossos pais haviam partido e nós tínhamos que nos virar sozinhos. Isabela ouvia cada palavra com atenção total. Eu tinha 17 anos quando recebi uma proposta para cantar na Europa. Era a chance da minha vida, mas significava deixar tudo para trás. E você foi, disse Isabela, começando a entender. Eu fui, confirmou Helena com a voz quebrando. Mas prometi ao Antônio que, assim que me estabelecesse, mandaria dinheiro e traria ele também para a Europa. Mas isso não aconteceu, observou Dona Carmen. Não aconteceu, admitiu Helena. Quando cheguei à Europa, minha carreira decolou muito rapidamente. Gravei com os maiores nomes, me apresentei nos melhores palcos do mundo. E eu me deixei levar. Isabela sentia uma mistura de fascínio e raiva crescendo dentro dela. Durante anos mandei dinheiro esporadicamente para Antônio, mas nunca voltei para buscá-lo. Sempre havia uma turnê mais importante, um álbum mais urgente, uma oportunidade maior. E meu pai? O que ele sentia sobre isso? Helena começou a chorar abertamente. Seu pai nunca me cobrou nada. Nunca me fez sentir culpada. Quando eu ligava, o que era raro, ele sempre dizia que estava orgulhoso de mim, que estava feliz que eu tivesse conseguido realizar meus sonhos. Mesmo sendo abandonado pela própria irmã, disse Isabela, com uma dureza na voz que surpreendeu a todos. Isabela, advertiu Dona Carmen suavemente. Não, mãe. Ela precisa ouvir isso. Isabela se levantou, encarando Helena. Meu pai trabalhou a vida inteira como zelador de teatro, sonhando em ser músico. E sua irmã, que conseguiu tudo o que ele queria, simplesmente esqueceu que ele existia. Helena soluçava agora. Você tem todo o direito de me odiar. Eu não te odeio, disse Isabela, surpreendendo a si mesma. Mas preciso entender por que você apareceu agora. Helena se recompôs um pouco. Porque quando vi você cantando naquele vídeo, quando ouvi sua voz, eu soube imediatamente que você era filha do Antônio. Como assim? Isabela, a voz da nossa família é especial, é genética. Nosso avô tinha a mesma voz, nosso bisavô também. É como se fosse uma bênção que passa de geração em geração. Isabela ficou em silêncio, processando. Eu vim aqui para te oferecer tudo o que não ofereci ao seu pai, continuou Helena. Quero te levar para a Europa, te apresentar aos melhores produtores do mundo, te dar a carreira internacional que você merece. Em troca de quê? Perguntou Isabela, desconfiada. Em troca de nada. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória do meu irmão. Nesse momento, o telefone de Isabela tocou. Era Rodrigo. Isabela, você viu as notícias? A gravadora Global Music quer marcar uma reunião hoje mesmo. E tem mais. O pessoal da Sony Internacional também quer conversar com você. Rodrigo, disse Isabela, ainda olhando para Helena. Pode vir aqui em casa? Tem alguém que você precisa conhecer. 1 hora depois, Rodrigo estava sentado na pequena sala da casa de Isabela, ouvindo Helena repetir toda a história. Sua expressão mudava a cada revelação. Então você está dizendo que Isabela tem talento genético? Perguntou Rodrigo. Não apenas talento, corrigiu Helena. Ela tem o dom da nossa linhagem. Uma voz que aparece talvez uma vez a cada 3 gerações. Rodrigo olhou para Isabela. E você? O que pensa sobre isso? Isabela havia permanecido em silêncio durante toda a conversa com Rodrigo. Finalmente, ela se pronunciou. Eu penso que isso não muda nada. Todos a olharam surpresos. Genética ou não, dom familiar ou não, eu aprendi a cantar sozinha. Eu desenvolvi minha voz cantando para meu pai no hospital. Isso não diminui em nada o que conquistei.
Helena sorriu pela primeira vez. Você é exatamente como seu pai. Forte, determinada, orgulhosa. Mas tem uma coisa que preciso dizer, Helena, continuou Isabela, e sua voz ganhou uma firmeza impressionante. Se você quer mesmo honrar a memória do meu pai, vai ter que fazer mais do que me oferecer uma carreira. O que você quer dizer? Quero dizer que você vai ter que provar que realmente mudou, que não vai me usar para aliviar sua consciência pesada e depois desaparecer de novo. Rodrigo observava, admirado, a maturidade de Isabela. Isabela tem razão, disse ele. Oportunidades ela vai ter muitas agora, mas família verdadeira é mais difícil de encontrar. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente. Então, o que você propõe? Perguntou Helena. Isabela pensou por um momento. Eu propongo que você fique, que prove que dessa vez é diferente. Não me oferecendo uma carreira em Paris, mas construindo algo aqui, comigo, respeitando as escolhas que eu já fiz. E que escolhas são essas? Isabela olhou para Rodrigo, depois para sua mãe, depois de volta para Helena. Escolhi trabalhar com pessoas que acreditam em mim pelo que eu sou, não pelo meu sangue. Escolhi honrar meu pai construindo minha carreira com base no amor que ele me ensinou, não no abandono que ele viveu. As palavras de Isabela atingiram Helena como flechadas certeiras. Mas tem uma coisa que você pode fazer para provar que mudou de verdade, acrescentou Isabela. Qual? Me ajude a organizar um show beneficente em memória do meu pai. Todo o dinheiro arrecadado vai para famílias que estão passando pela mesma situação que ele passou. Pessoas com parentes internados que não têm recursos para tratamento. Helena sorriu com orgulho genuíno. Antônio criou uma filha extraordinária. Na verdade, disse Dona Carmen, falando pela primeira vez em horas, Antônio sempre dizia que Isabela não precisava ser criada. Ela já nasceu sabendo quem era. Rodrigo se levantou. Isabela, você percebe que acabou de criar a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo quem você realmente é? Como assim? Um show em memória do seu pai, com sua tia, uma lenda internacional, mas com você como estrela principal? Isso vai ser o evento musical do ano. Helena assentiu entusiasmada. Isabela, eu tenho contatos com todos os grandes nomes da música mundial. Posso trazer artistas incríveis para cantar com você. Não, disse Isabela firmemente. Eu quero cantar sozinha, como sempre fiz, como meu pai gostaria. Mas Isabela, argumentou Rodrigo, essa é sua chance de... Rodrigo, interrompeu Isabela com um sorriso. Você não entendeu ainda? Eu não preciso de mais ninguém no palco comigo. Nunca precisei. E nesse momento, todos perceberam que estavam diante de algo muito maior do que uma nova cantora. Estavam diante de uma força da natureza que estava prestes a revolucionar não apenas a música, mas também a forma como o mundo via talento, origem e propósito. Mas o que nenhum deles imaginava era que organizar esse show revelaria um obstáculo que ninguém havia previsto e que testaria Isabela de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. 2 semanas depois, o Estádio Nacional estava completamente lotado. 50.000 pessoas haviam comparecido ao Show da Esperança, como a imprensa batizou o evento beneficente em memória do pai de Isabela. Mas o que deveria ter sido a noite mais gloriosa da vida de Isabela estava se tornando seu maior pesadelo. Isabela, você precisa cancelar, disse o médico do evento, Dr. Henrique, com preocupação evidente no rosto. Sua garganta está completamente inflamada. Se você forçar agora, pode perder a voz permanentemente. Isabela estava no camarim improvisado nos fundos do estádio, cercada por Dona Carmen, Helena, Rodrigo e Bianca. Sua voz havia começado a falhar durante os ensaios da manhã e agora mal conseguia sussurrar. Não posso cancelar, disse ela com dificuldade, cada palavra sendo um esforço. 50.000 pessoas, as famílias que vão ser ajudadas, meu pai. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava falar. Helena segurou a mão da sobrinha. Isabela, seu pai jamais iria querer que você se machucasse por causa disso. Mas é por ele, protestou Isabela quase sem voz. É a única forma de... De quê, minha filha? Perguntou Dona Carmen suavemente. Isabela olhou para todos ao redor e pela primeira vez desde que tudo começou,
Permitiu que sua vulnerabilidade mostrasse completamente, de provar que eu sou digna do dom que ele me deixou. Sussurrou ela, mal conseguindo emitir som. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rodrigo. Isabela, olha para mim, disse ele, ajoelhando-se na frente dela. Você ainda não entendeu, não é? Ela o olhou confusa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já provou tudo na primeira noite que cantou naquele teatro. Helena assentiu. Rodrigo tem razão. Seu valor não está na sua voz, Isabela. Sua voz é apenas um instrumento. Seu valor está no seu coração. Nesse momento, Felipe apareceu na porta do camarim, visivelmente agitado. Pessoal, vocês precisam ver isso, disse ele mostrando seu tablet. Na tela, havia uma transmissão ao vivo do estádio. A câmera focava a plateia, onde uma onda de velas havia se formado. 50.000 pessoas seguravam pequenas velas acesas, criando um mar de luz dourada. Eles souberam que Isabela está com problemas na voz, explicou Felipe, e começaram a acender velas espontaneamente. Dizem que é para mandar energia positiva para ela. Isabela observava as imagens, completamente emocionada, mas o que ela viu em seguida a fez chorar como nunca havia chorado antes. No telão gigante do estádio, começaram a aparecer mensagens do público. Isabela, você já nos deu tanto. Hoje é nossa vez de dar amor para você. Sua voz nos tocou. Agora queremos tocar sua alma. Não importa se você não cantar hoje. Você já cantou em nossos corações para sempre. Dona Carmen abraçou a filha. Está vendo, minha filha? Você já cumpriu sua promessa para seu pai. Olha quantas vidas você já tocou. Mas Isabela, mesmo emocionada, balançou a cabeça. Não, disse ela, e desta vez sua voz saiu com uma determinação que surpreendeu a todos. Eu vou cantar. Isabela, você pode perder a voz para sempre, advertiu o Dr. Henrique. Então que seja, respondeu ela se levantando. Algumas coisas são mais importantes que a nossa segurança. Helena segurou o braço da sobrinha. Isabela, não faça isso, por favor. Isabela olhou diretamente nos olhos da tia. Helena, quando você foi para a Europa, você sabia que poderia fracassar e perder tudo? Sabia. Mesmo assim você foi. Porque algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida. Isabela sorriu através das lágrimas. Hoje é minha única chance de honrar completamente meu pai. E eu vou aproveitar. Rodrigo se aproximou. Isabela, se você tem certeza absoluta, então eu vou com você. Como assim? Vou segurar sua mão no palco. Se sua voz falhar, eu canto com você. Se você cair, eu te levanto. Porque é isso que família faz. Helena se emocionou. Posso ir também? Isabela olhou para a tia por um longo momento. Você quer mesmo honrar a memória do meu pai? Mais do que qualquer coisa na vida. Então venha, mas não para cantar, para segurar minha outra mão, para mostrar que dessa vez você não vai me abandonar. Os três subiram ao palco juntos. O rugido da multidão foi ensurdecedor, mas quando viram Isabela se aproximar do microfone visivelmente fragilizada, o estádio inteiro ficou em silêncio absoluto. Isabela segurou o microfone com as duas mãos, Rodrigo e Helena ao seu lado. Boa noite, disse ela, e sua voz saiu rouca, mas audível. A resposta da multidão foi um rugido de amor e apoio. Eu não sei se vou conseguir cantar hoje, admitiu Isabela, e a honestidade brutal tocou cada pessoa presente. Mas eu prometi ao meu pai que compartilharia meu dom com o mundo. E uma promessa é uma promessa. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Esta música é para você, pai, e para todos os pais e mães que lutam todos os dias para dar o melhor aos seus filhos. Isabela começou a cantar, e o que saiu de sua garganta foi diferente de tudo que ela havia feito antes. Sua voz estava rouca, vulnerável, quase quebrando. Mas havia uma humanidade, uma verdade crua que tocou a alma de cada pessoa presente de uma forma ainda mais profunda que sua performance perfeita no teatro. Quando chegou ao refrão, sua voz começou a falhar completamente. Por um momento terrível, o silêncio tomou conta do estádio. Foi então que aconteceu o milagre. A plateia inteira começou a cantar junto. 50.000 vozes se uniram à de Isabela, criando um coral humano que ecoou pela cidade inteira. Lágrimas escorriam pelos rostos de todos, no palco e na plateia.
Isabela continuou cantando, mesmo com a voz falhando, porque sabia que não estava sozinha. Rodrigo e Helena cantavam ao seu lado. A multidão cantava com ela. E ela podia sentir a presença de seu pai ali, finalmente em paz. Quando a música terminou, o estádio inteiro ficou de pé por 10 minutos ininterruptos de aplausos. Mas Isabela não conseguia ouvir nada além do silêncio de sua própria voz que havia partido. Dr. Henrique subiu ao palco rapidamente. Isabela perdeu a voz, anunciou ele no microfone, e um murmúrio de preocupação percorreu a multidão. Mas, continuou ele sorrindo, é temporário. Com repouso, ela se recuperará completamente em algumas semanas. O alívio foi palpável. Helena tomou o microfone. Em nome da família de Isabela, quero agradecer a todos vocês. Hoje vocês nos ensinaram algo que eu havia esquecido há muito tempo. Música não é sobre perfeição, é sobre conexão. Rodrigo também falou. Isabela nos mostrou que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando tudo está contra você. Nos meses que se seguiram, Isabela se tornou mais do que uma cantora. Tornou-se um símbolo de autenticidade, de coragem, de amor verdadeiro. O show beneficente arrecadou recursos suficientes para ajudar mais de 1000 famílias em situação semelhante à que seu pai havia vivido. Quando sua voz se recuperou completamente, Isabela lançou seu primeiro álbum, Promessas Cumpridas, que se tornou o disco mais vendido da década no Brasil e foi aclamado internacionalmente. Helena abandonou definitivamente a carreira em Paris e se mudou para o Brasil, onde abriu uma escola de música gratuita para jovens carentes, em parceria com Isabela. Rodrigo revitalizou sua carreira focando em música com propósito social, e sua parceria musical com Isabela resultou em algumas das canções mais tocantes da música brasileira contemporânea. E Dona Carmen? Ela nunca mais precisou limpar teatros. Mas por escolha própria, continuou trabalhando. Agora como coordenadora da Escola de Música de Helena, ensinando jovens que, como sua filha, tinham grandes sonhos, mas poucos recursos. Na noite do primeiro aniversário do Show da Esperança, Isabela subiu novamente ao palco do Teatro Municipal, o mesmo onde tudo começou. Desta vez, cantou para uma plateia pequena e íntima, incluindo todas as famílias que haviam sido ajudadas pelo evento beneficente. Antes de começar, ela olhou para o céu através das janelas do teatro e sussurrou: "Promessa cumprida, pai. E agora, vamos começar a próxima." Sua voz ecoou pelo teatro, pura e cristalina como sempre. Mas agora carregava algo ainda mais poderoso que talento técnico. Carregava a sabedoria de quem aprendeu que o verdadeiro valor de um dom não está em quão alto você consegue cantar, mas em quantos corações você consegue tocar. E naquela noite, como em todas as noites desde que pisara pela primeira vez naquele palco, Isabela cantou não apenas com sua voz, mas com sua alma inteira, provando que quando música vem do amor verdadeiro, ela tem o poder não apenas de entreter, mas de transformar o mundo. A lição final ecoou no silêncio que se seguiu à última note. O talento pode abrir portas, mas apenas o caráter constrói pontes duradouras entre corações.